Você já percebeu como algumas pessoas parecem atrair dinheiro com facilidade, enquanto outras vivem sempre na escassez? Eu sou Rosilene Dias e nesse canal eu falo sobre prosperidade, abundância, lei da atração. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já comece a seguir e fique até o final, porque hoje eu vou te mostrar como sintonizar na frequência do dinheiro e atrair mais prosperidade para a sua vida. Tudo no universo, tudo que você vê no seu mundo exterior é energia. Uma simples cadeira é energia, uma caneta é energia, esse microfone é energia. Então, tudo é energia. Então, não é diferente com o dinheiro. O dinheiro ele não é simplesmente um pedaço de papel. Ele também é energia. Então, para que você possa atrair dinheiro para a sua vida, você tem que sintonizar a sua energia com a energia do dinheiro. E quando essas duas energias estiverem alinhadas, você vai atrair o dinheiro o qual você deseja, a prosperidade que você quer. E quando eu falo de prosperidade, eu não falo só de dinheiro, né? Muitas pessoas podem entender a prosperidade com a paz, a qualidade de vida, mas hoje o principal objeto de desejo, né, da população é o dinheiro. Então, por isso, eu estou usando aqui o dinheiro como exemplo. E quando você fala de alinhar as energias, a gente pode parar e pensar que muitas coisas elas dificultam que essas energias sejam alinhadas. E um exemplo dessas coisas que podem dificultar esse alinhamento de energia é o medo, as crenças limitantes, o qual você acumulou por toda uma vida, e o sentimento de que não vai conseguir, que está equiparado à crença limitante. Muitas pessoas já nascem com um arquivo da prosperidade. Por que muitos ricos, muitas pessoas que nascem em famílias ricas, elas conseguem ter mais sucesso? Às vezes você olha assim e pensa, nossa, aquela pessoa nasceu com a bunda virada para a lua, né? Um bumbum virado para a lua. E não é só isso. É que o arquivo da prosperidade ele já nasceu com aquele arquivo. Aquela pessoa ela não conhece o medo, a escassez, a pobreza. Isso não entrou no subconsciente dela. Então, provavelmente, tudo que aquela pessoa fizer, ela vai ter sucesso. Eu vou dar um exemplo para vocês de um amigo que de uma amiga, no caso, que é casada com um rapaz, e um dia em conversa, ela falou para mim, ela que ele ele mora num bairro nobre, ele mora num bairro de muito prestígio, e só que ele está oscilando na sua prosperidade. Ele ganha muito dinheiro, ele tem sucesso na sua carreira, só que volta e meia ele vai lá em cima, ganha o dinheiro e depois ele desce, ele perde. E aí ele se vê na escassez. E conversando sobre o esposo dela, eu comecei a ver um modelo, né, de comportamento. O porquê isso acontece?
Ele é um rapaz que nasceu em família pobre, cresceu em uma família pobre, e aí em meados da sua vida, o seu pai, ele passou num concurso público, e aí a vida da sua família mudou, assim, mudou muito. Então, ele viveu a metade da vida na escassez e a metade na abundância. E a sua vida está, nesse momento, padronizada. Ele vai lá em cima, na prosperidade, mas ele sempre volta. Então, ele tem que, eu até conversei com ela, que ele tem que trabalhar o subconsciente dele para ele se alinhar e parar com com essa frequência que sobe e desce. Já com os filhos dele, já acontece diferente. Os filhos dele, ela me falou que tudo que eles fazem dá certo. Tudo que eles fazem dá certo. Por quê? Eles não conheceram, né, a escassez que o pai conheceu. Então, até porque quando eu falo que ele desce, né, ele não vai, ele não volta à escassez, ele perde o que ele ganhou e daqui a pouco e depois ele retorna para o mesmo padrão, para o mesmo patamar, né? Então, o que eu quero falar para vocês é sobre a mentalidade, né? Se você está aí passando por um momento difícil da sua vida, um momento de escassez, você tem que trabalhar, é preciso você analisar o seu subconsciente, não fique, não fique revoltado por você estar nessa situação. Hoje eu vou te falar como você alinhar a sua energia, né? Os passos que você deve seguir para alinhar essa energia, porque todos temos crenças limitantes. Quando você nasce, você tem crença limitante dos seus pais, desde da barriga você tem essas crenças, né? E aí você nasce, e aí os seus pais passam essas crenças para você, e aí depois você vai para a escola, são os professores passando essa crença para você, e aí são os seus amigos passando as crenças deles para você. Então o seu subconsciente está repleto de crenças limitantes, né? O qual você é preciso você trabalhar. E é só eliminar essas crenças limitantes que você vai conseguir atrair essa energia do dinheiro, da prosperidade? Não. Você também tem que reprogramar o seu subconsciente para que ele entenda que você vibra na energia da prosperidade. Então, é um desafio, é um desafio. E hoje eu vou falar para vocês como você vai conseguir sintonizar nessa frequência. Existem sinais que demonstram quando você está na frequência errada, que é quando você fala constantemente que não tem dinheiro, ou quando você tem dinheiro e sente culpa em gastar esse dinheiro, e também quando você tem o pensamento de que você tem que trabalhar muito, trabalhar duro para conseguir o dinheiro. Quando você tem esses, são vários pensamentos, mas esses que eu falei são sinais que você não está na frequência, né? Porque só de você pensar, só disso passar pela sua mente, isso já quer dizer que você está vibrando na frequência errada. Então, eu vou te falar agora o que você precisa para se alinhar à frequência do dinheiro. São 4 passos que, se você manter, se você conseguir fazer, seguir passo a passo, você vai conseguir atrair mais dinheiro e mais prosperidade para a sua vida. E esses 4 passos são gratidão,
a visualização, a observação e a vivência. Bom, a gratidão, ela deve ser diária, diária. Eu consigo toda manhã, no caso, eu preciso. Hoje eu sou uma pessoa que, se eu não fizer isso, eu sinto falta, faltou alguma coisa no meu dia. Então, a primeira coisa que eu faço ao levantar, antes mesmo de levantar, é praticar a gratidão. E a gratidão você pode praticar aí por qualquer coisa, uma mínima coisa. Geralmente, eu faço a gratidão no D menos. O que significa o D menos? É o dia menos, ou seja, o dia de ontem. Eu sempre agradeço o que aconteceu um dia antes na minha vida, no dia de ontem. Esse é o meu método. E sobre a gratidão, você tem ferramentas para conseguir, caso você, eu sei que tem pessoas que passam por momentos desagradáveis e de bastante escassez e não conseguem visualizar, não conseguem perceber o que tem de bom no seu dia, o que teve, o que passou de bom. Então, eu geralmente, para quem tem esse tipo de problema, de dificuldade, eu aconselho a pegar um caderno e anotar, né? Porque quando você anota, você consegue fluir melhor o seu pensamento. Então, eu aconselho a pegar um caderno e anotar o que as coisas, pequenas coisas, pode ser uma comida, pode ser um, uma coisa que você ganhou, uma pessoa que você viu, um oi que você recebeu, qualquer coisa. E você também pode agradecer pelo que você ainda não tem. Isso é poderoso, né? Se você conseguir aí incluir coisas que você ainda não conquistou na gratidão, como se você tivesse conseguido, isso aí é ainda melhor. E a segunda ferramenta para sintonizar na frequência do dinheiro é a visualização criativa. É você fechar os olhos, ou até de olhos abertos para quem consegue, e visualizar no exato momento que você quer viver, conquistando aquele objeto que você deseja, sentindo aquela viagem que você tanto sonha. E aí comece a visualizar os pequenos detalhes. Se você quer ir a uma praia em qual você nunca foi, comece a se imaginar nessa praia. Comece a sentir o vento batendo no seu corpo, nos seus cabelos. Comece a sentir o cheiro, né? O cheiro do mar. Isso é poderoso. Então, o segundo elemento é a visualização criativa. O terceiro elemento é a observação. E quando eu falo de observação, eu estou falando de observar seus pensamentos. Pare e observe os seus pensamentos. O que tá passando pela sua mente? São afirmações positivas ou negativas? Você está pensando que você vai conseguir, ou a todo momento você está pensando na dificuldade, em como você vai realizar isso? Então, observe e mude os seus pensamentos para ações positivas. Não pense em como você vai conseguir, porque o universo ele tem
milhares e milhares de situações que ele pode criar para você conseguir chegar no seu tão sonhado desejo. Então, observe os seus pensamentos e troque por pensamentos positivos. E o quarto, eu falo que é o quarto e o principal elemento para você conseguir sintonizar na energia do dinheiro é a vivência. Como assim, Rose? A vivência. Viva conforme as regras. E quando eu falo de viver conforme as regras, se você quer ser uma pessoa rica, se você quer ser uma pessoa que tenha o tal objeto de desejo, se você quer ser uma pessoa, vamos botar o rico, né, a pessoa que é rica como exemplo. Se você quer ser uma pessoa rica, comece a viver como o rico. E aí você vai falar, Rose, mas eu não tenho dinheiro para viver como rico. Eu sei que muitas pessoas não têm, mas para você viver como rico, você tem que observar o que o rico faz. Porque são as situações e não o objeto. Se você tem condições de frequentar um café que o rico, num bairro, né, próspero, que o rico frequenta, nem que seja uma vez ao mês, vá. Vá tomar o seu café nessa cafeteria, nesse bairro chique, mesmo que seja uma vez. Se você quer comprar uma casa, uma mansão ou um casarão num bairro dos seus sonhos, vá visitar essa casa. Fale com, se ela estiver à venda, né? Fale com o corretor. Ele ele não vai te negar uma visita. Pelo contrário, ele vai marcar a visita com você e vai ver essa casa que você sonha. Voltando à situação do rico, se você quer viver, ser uma pessoa rica, vá passear nesse bairro uma vez, não precisa ser sempre, mas comece a fazer ações na sua vida como rico. Se o rico lê mais livros, de que assunto o rico gosta. Você não precisa ir diretamente para a questão pelo fator dinheiro, o qual você ainda não atraiu. Mas você pode ler o livro, o que o rico gosta de ver, o que o rico gosta de comer. Não tem dinheiro para fazer aquele café da manhã enorme, exuberante, né? Mas aí você ainda não tem, mas você terá, então vai vivendo as pequenas coisas, o qual você consegue. Tem muitas coisas que o rico faz que você não precisa do dinheiro ainda. Vai fazer uma caminhada no bairro, né? No bairro que o rico geralmente mora. Então comece a estudar e viver, né? E viver as pequenas situações que o rico faz, que o rico experiencia. E isso é poderoso. Isso é poderoso. Vocês já ouviram aquele ditado que você é, se existem 5 pessoas
que reclamam, se em um grupo de 5 pessoas, as 5 pessoas reclamam da vida e você está associada a esse grupo, você será a 6ª pessoa a reclamar da vida? Ao contrário, não é diferente. Se você, um grupo de pessoas que são prósperas, se você estiver incluída naquela situação, você será a 6ª pessoa próspera. E isso é poderoso, porque eu já vivenciei isso. Eu trabalhava num local, eu vinha de uma escassez muito grande, com salário baixo, ganhando muito pouco. E eu fui trabalhar num local que a energia era tão grande. Para vocês terem uma ideia, eu fui trabalhar num local onde existiam vários engenheiros. E eu era um nível menor, técnica. Eu já tinha faculdade, mas não conseguia oportunidade. Nunca tinha trabalhado com nível superior. E neste local, a energia era tão boa, a energia era tão vibrante, que todo mundo que entrava nesse local saía com uma prosperidade na sua vida. Saía para um lugar ainda melhor. Eu saí desse local porque eu consegui um emprego de nível superior, ganhando o dobro do que eu ganhava. E apareceu assim, ó, um estalar de dedos na minha vida. Tudo bem que eu já tinha nível superior, mas eu não tinha experiência nenhuma na área. E a energia desse local me fez mudar a realidade a qual eu vivia antes. Então, vivam esse momento, vivam essa energia, façam essa ação de ir experienciar. E mesmo que você não tenha como frequentar os lugares, vão a lugares que não precisam do dinheiro. Se você observar que o rico ele gosta de ler mais, o livro é barato. E se você não tem ainda o dinheiro para comprar o livro, aqui mesmo no YouTube tem vários canais de audiobooks que podem fazer você experienciar ter essa experiência de mais conhecimento. Então, quando você muda a sua energia, você começa a ver o dinheiro fluir na sua vida de forma natural. Comece hoje, comece já e pratique todos os dias e veja a transformação acontecer. E se você gosta de assistir vídeos como este, já curte esse vídeo, ative as notificações desse canal para que você possa receber mais dicas de prosperidade de lei da atração. Um beijo, que Deus abençoe você.